Olá pessoal, tudo bem? Na aula de matemática de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que são sólidos geométricos, como a gente classifica os sólidos geométricos, quais são os elementos que formam, né, um sólido, os tipos, né, e as outras figuras geométricas que se juntam para formar esses sólidos, certo? Então, vamos acompanhando a apresentação que eu fiz, para a gente, né, poder entender um pouquinho melhor. Então, olha lá, vamos lá. Começando, né, nós vamos falar sobre os poliedros, os corpos redondos e a planificação dos sólidos geométricos, tá? Eles servem aqui no canto, ó, que eu coloquei uma imagem onde eu tenho vários desses sólidos geométricos que nós vamos ver ao longo da nossa aula, tá? Então, olha lá. Para a gente começar, o sólido geométrico, as características, né, desses sólidos. Então, eu tenho lá, o que são os sólidos geométricos? Eles, na verdade, são figuras, né, são objetos, figuras geométricas, que possuem três dimensões. Quais dimensões? Então, esses sólidos, né, esses objetos, eles têm largura, eles têm o comprimento e eles têm a altura, tá? Então, vamos observar aqui, né, se a gente pegar esse tijolo, que é um exemplo de um objeto do nosso que aparece no nosso dia a dia e é um sólido geométrico, né? Então, olha lá, ele tem largura aqui, ele tem aqui seu comprimento e ele tem aqui, ó, a sua altura, tá? Então, para a gente poder entender um pouquinho essas características, né, essas três características do sólido, a largura, o comprimento e a altura. Então, todo sólido geométrico, né, ele vai apresentar essas três dimensões, certo? Largura, comprimento e altura. Os sólidos geométricos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Se a gente olhar uma caixinha de pasta de dente, uma caixinha de leite, o micro-ondas, o fogão que a gente tem em casa, se a gente pegar também a lata de óleo, às vezes né, uma caixa de sapato, né, uma lata de mescal, a gente vai perceber que a gente tem formas variadas nesses objetos. E todas elas são formas que representam sólidos, tá? E a gente pode classificar esses sólidos de duas maneiras. Eles podem ser os poliedros ou os corpos redondos. E nós vamos ver o que são esses dois, tá? Além disso, os sólidos geométricos, eles são formados por três elementos. Eu tenho as faces, as arestas e as vértices. Olha lá na imagem aqui, ó. Eu tenho aqui um sólido geométrico, tá? E eu tenho essa parte aqui, ó, onde tem essa seta aqui, que é toda essa parte azul aqui, ó, da frente, é a face, tá? Então, o que são as faces de um sólido geométrico? É cada uma das figuras planas que compõem o sólido. Esse sólido aqui, ele é formado por retângulos e por quadrados, tá? Então, aqui, ó, esse retângulo aqui é uma face, esse outro retângulo aqui em cima é outra face, o quadrado aqui do lado é outra face, e embaixo nós temos também outro retângulo, desse lado outro quadrado, tá? Então, cada figura plana, né, que compõe o sólido é uma face. Então, eu tenho sólidos que vão ser compostos por quadrados, sólidos que vão ser compostos por triângulos e quadrados, triângulos e pentágonos, né? Pentágono é uma figura plana de 5 lados. Então, eu vou ter uma quantidade variada dessas formas aparecendo num sólido. Outro elemento é a aresta, que é cada linha reta, tá, que eu tenho nas faces, tá? Então, essas linhas retas é onde as duas faces vão se encontrar. Então, olha aqui, ó. Essa é uma aresta, essa é outra aresta, essa é outra, essa é outra. Ó, aqui é outra, aqui é outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra, e eu tenho as que estão
ali lá do outro lado, tá? Então, as arestas, praticamente, são cada linha que eu tenho na figura, né, no sólido. Já o vértice é o ponto onde a gente tem, né, 3 ou mais arestas se encontrando, certo? Então, aqui, ó, são, na verdade, a gente pode falar que as arestas são as pontas do sólido geométrico. Então, aqui é uma aresta, essa outra ponta é uma aresta, aqui é uma aresta, aqui é outra, aqui é outra, aqui. Então, cada ponta do sólido é uma aresta. Então, só para a gente relembrar, ó, face, cada uma das figuras planas que formam o sólido, aresta é cada linha que compõe essa figura, e vértice é cada ponta do sólido geométrico. Então, face é cada lado da figura, aresta, cada linha da figura, e o vértice é cada ponta. Agora nós vamos falar um pouquinho da classificação, começando pelos poliedros. Essa palavra aqui, poliedros, ó, poli, tá? Quer dizer muitas. Edro, faces. Então, poliedros significa que é uma figura que tem muitas faces, certo? Então, eles são sólidos geométricos que não vão ter superfícies arredondadas, tá? Depois nós vamos ver que tem outros que têm superfície mais arredondada. Quais são os poliedros? O cubo, os prismas, o paralelepípedo e as pirâmides. Todos esses sólidos geométricos, eles são poliedros, tá? Ou seja, eles têm muitas faces e cada uma das faces desses sólidos são formadas por figuras diferentes, que nós vamos ver depois também cada um desses tipos. Então, olha lá, aqui nessa figura eu tenho um exemplo de poliedros, ó. Eu tenho aqui um cubo, aqui uma pirâmide de base quadrada, um prisma de base aqui hexagonal, eu tenho aqui o paralelepípedo, eu tenho aqui uma pirâmide, um prisma de base triangular, aqui uma pirâmide de base triangular, aqui uma pirâmide de base pentagonal e aqui um prisma de base pentagonal. Nós vamos ver todos eles depois. Então, já os corpos redondos são sólidos geométricos que não possuem superfície plana, ou seja, esses sólidos eles não têm uma superfície plana, tá? Eles apresentam curvas e são arredondados, tá? E eles têm uma base e uma superfície lateral, ok? Olha lá o exemplo, ó. Então, eu tenho o cilindro, o cone e a esfera. Esses 3 são corpos redondos. Olha aqui, eles têm, então, aqui, ó, esse círculo, nós falamos que é a base, tá? E aqui na parte lateral, nós falamos que é, né, a base, a face lateral, certo? Então, ó, né, base e superfície lateral. Então, aqui a base, né, o círculo aqui a base, e aqui a superfície lateral. A mesma coisa aqui no cone, tá? Já a esfera, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela não tem ali superfície lateral, tá? A esfera, ela tem um outro formato, mas ela é um corpo redondo. Então, aqui a gente viu um pouquinho o exemplo dos corpos redondos. Olha aqui, ó. Tá? Aquilo que eu estava explicando, ó. No cilindro, eu tenho as bases, que são a parte de cima e a parte de baixo, e eu tenho aqui a superfície lateral. Olha no cilindro, eu tenho, né, o cone, eu tenho aqui embaixo a base e a superfície lateral. E olha na esfera, ela não tem nenhuma dessas duas partes. A esfera ela é diferente, tá? Começar a falar então dos prismas, tá? O que são os prismas? Eles são poliedros, tá? Onde nós vamos ter duas bases e essas duas bases são polígonos iguais, ou seja, são figuras planas iguais. Essas bases, elas são ligadas por outras figuras, tá? Que são paralelogramos ou outro tipo de, né, figura que a gente pode ver, pode ser retângulo, pode ser um triângulo, e nós chamamos de faces laterais. Dos prismas, nós temos aqui ó, o cubo, tá? Que tem todas as faces
de forma quadrada, então todas as faces do cubo são formadas por quadrados. Eu tenho o paralelepípedo aqui, ó, tá? Esse prisma, ele tem as faces todas em forma de retângulo, tá? Tanto a face da frente, de trás, em cima, embaixo, são todas formadas por retângulo. Esse outro aqui, o terceiro, é um prisma triangular onde as suas bases são triângulos, tá? E as suas superfícies são retângulos, certo? Já o prisma quadrangular, ou prisma de base quadrada, tem as bases sendo dois quadrados e as faces, tá, sendo retângulos. E aí eu tenho um prisma pentagonal, ou um prisma de base pentagonal, né? Onde eu tenho as bases sendo dois pentágonos, ok? E as outras faces são retângulos, tá? Então, aqui são os prismas que nós temos, tá? Dentro dessa classificação. Aí depois eu tenho as pirâmides, tá? O que são as pirâmides? Elas são poliedros, elas têm uma única base, tá? Elas têm uma única base, que pode ser uma base triangular, uma base quadrangular, né? Um quadrado, um pentágono ou um hexágono. E todas as faces laterais da pirâmide são triângulos, tá? Então eu tenho na pirâmide uma base, que vai ser ou um triângulo, ou um quadrado, ou pentágono, ou um hexágono, e eu tenho todas as faces laterais da pirâmide formadas por triângulos, tá? Então eu tenho aqui, olha, a pirâmide de base triangular, olha aqui a pirâmide de base quadrada, a pirâmide de base pentagonal e a pirâmide de base hexagonal, certo? E aqui, ó, para a gente poder ver uma outra figura, né? Olha aqui, eu tenho as faces laterais formadas por triângulos e a base sendo um triângulo. Eu tenho aqui as faces laterais, são todas triângulos, e eu tenho uma base quadrada. Aqui, faces laterais triângulo, e eu tenho uma base formada por um pentágono, tá? Então, essas são as pirâmides. Vou colocar aqui, olha lá, um exercício para vocês pensarem, tá? Olha lá, Roberto e Ana estudam na mesma sala. Eles receberam da professora a tarefa de fazer para a sala de aula objetos de formas variadas, como embalagens de produtos, brinquedos e enfeites. Todos os objetos que eles trouxeram foram colocados sobre uma mesa. Leia o que Roberto e Ana estão dizendo. Então, Roberto e a Ana, né, a professora pediu que eles levassem de casa vários objetos para a escola, e aí eles pegaram esses objetos e colocaram sobre essa mesa. E aí eles fizeram da seguinte forma. O Roberto falou o seguinte: vamos separar esses objetos em dois grupos. Eu separo aqueles que possuem formas arredondadas. Quais são os objetos que possuem formas arredondadas que nós vimos lá? Nós chamamos eles de corpos redondos. E aqui a Ana falou que ia separar os objetos que não possuem formas arredondadas. Ou seja, a Ana ia separar os poliedros. Então, observem bem ali, ó, nós temos uma caixa de presente, uma caixa de café, nós temos aqui, ó, esses enfeites com forma de pirâmide, nós temos um cubo mágico, uma bola, um chapeuzinho de festa de aniversário, uma lata de óleo e uma barra de chocolate em forma, né, também de pirâmide, tá? E aí eles vão ter que organizar esses dois grupos. Quais objetos será, então, que o Roberto organizou e quais os objetos que a Ana organizou, tá? Vamos ver? Olha aí. Então, o Roberto, ele organizou quais? A lata de óleo, o chapéu de aniversário e a bola, que são todos objetos que têm superfícies arredondadas. Já a Ana separou a caixa de presente, a caixa de café, a caixa de chocolate, as pirâmides de enfeite e o cubo mágico, que são todos os objetos que são poliedros, que não têm superfície arredondada, certo? Então, esse exercício para a gente identificar, né, o que são corpos redondos e quais são poliedros. Vamos lá, o exercício 2 para a gente pensar. Ó. Muitos dos objetos que nos cercam, ou seja, muitos dos objetos do nosso dia a dia,
Pela forma que tem, eles dão a ideia de alguns sólidos geométricos que a gente conhece, tá? O que a gente vai ter que fazer? Identificar o nome desses sólidos geométricos que nós temos aqui. Então, olha aqui, eu tenho uma lata. Olha a ideia de sólido geométrico que a lata dá. Eu tenho um chapéu de aniversário. Olha lá o desenho que dá a ideia, né? Esse sólido aqui. Eu tenho essa pirâmide de madeira. Olha lá a ideia que ela nos dá. Eu tenho aqui, ó, uma bola de tênis. Olha a ideia que a bola de tênis dá. Tenho aqui um dado. Olha lá o sólido geométrico que representa o dado. Uma esponja, né? Que a gente usa para lavar a louça. Olha a ideia que ela nos dá. E essa caixa de presente aqui. Então, todos esses objetos que fazem parte do nosso dia a dia, eles nos dão a ideia de um sólido geométrico. E eu quero que vocês escrevam o nome desses sólidos. Quais são, né, o nome, qual é o nome que cada sólido tem? Vamos ver? Então, olha lá. Essa lata, cilindro. O chapéu de aniversário, cone. Essa pirâmide aqui, né, pirâmide. A bola, a esfera. O dado é um cubo. A esponja de lavar louça, um paralelepípedo. E a caixa de presente, um prisma. Esse é um prisma de base hexagonal, certo? Olha lá, então, o nome de cada objeto. Outra coisa que a gente pode fazer com sólidos geométricos, pessoal, é a planificação. O que é a planificação? É como se eu pegasse aquele sólido geométrico e abrisse ele para ver quais são as figuras que formam ele, tá? Então, é como se eu tivesse o sólido geométrico aberto para eu identificar as figuras. Então, né, os sólidos, eles são formados pela união de várias figuras planas, que podem ser quadrados, retângulos, círculos, triângulos, como a gente viu lá no começo da aula, tá? Essa planificação, na verdade, ela é a apresentação de todas as formas que compõem as faces, né, a superfície do sólido. E a gente pode, então, identificar isso através da planificação. Vamos ver os exemplos. Ó. Olha lá a planificação do cubo. Tá? Então, aqui eu tenho o sólido geométrico, que é o cubo. Aqui ó, eu tenho esse sólido do cubo aberto. Olha, então o cubo ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Então, é como se eu tivesse esse sólido aberto. Tem uma atividade que a gente sempre costuma fazer, que é a gente pegar o molde dos sólidos geométricos para montar. Na verdade, o que a gente faz? A gente pega ele planificado e monta ele, transforma ele no sólido geométrico. Então, olha lá, o cubo formado por 6 quadrados. Olha o paralelepípedo aqui, ó. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos e 2 quadrados, tá? Que vão formar ali o paralelepípedo. Então, eu tenho aqui esses dois sólidos já, a forma planificada deles. Olha lá o prisma de base quadrada, tá? Então, aqui eu tenho as bases, que são 2 quadrados, e aqui eu tenho as faces, que são 4 retângulos, ok? Olha lá o prisma de base triangular. Eu tenho aqui a base, que são 2 triângulos, e aqui eu tenho 3 retângulos que formam as faces laterais, certo? Olha lá o prisma de base pentagonal. Então, eu tenho aqui 2 pentágonos, que vão ser a base desse prisma, e aqui eu tenho 5 retângulos que formam as faces desse prisma. Olha o prisma de base hexagonal. Olha lá, são 2 hexágonos que formam a base, e aí eu tenho 6 retângulos que vão formar as faces laterais, certo? Vamos lá, vendo mais um. Pirâmide de base triangular. Olha lá, então eu tenho aqui o triângulo que é a base da pirâmide, e esses outros 3 triângulos aqui, ó, eles vão formar as faces da pirâmide. Pirâmide de base quadrada.
tem o quadrado que vai ser a base. E aí eu tenho esses 4 triângulos aqui, ó, que vão formar as faces da pirâmide. Pirâmide de base pentagonal. Olha lá, o pentágono que forma a base da pirâmide. E aqui eu tenho 5 triângulos formando as faces dessa pirâmide. A pirâmide de base hexagonal. Um hexágono, que vai ser a base, e aí todos os outros 6 triângulos vão ser as faces laterais dessa pirâmide, certo? Olha lá o cone. O cone ele é formado, né, por um círculo, que vai ser a base, e por um triângulo, que vai ser a sua superfície lateral. Olha o cilindro, formado por 2 círculos, que vão ser as bases, e um retângulo, que vai ser a sua, né, que na hora que a gente juntar, ele fica com uma forma redonda, certo? Pessoal, esse assunto ele é fácil para a gente entender, mas precisa prestar muita atenção, certo? Desejo para vocês bons estudos, façam os exercícios com muita atenção, tá? E qualquer dúvida, a gente vai estar conversando, vocês podem me perguntando, pode mandar mensagem aqui pelo canal mesmo, que aí eu vou respondendo para vocês, certo? Bons estudos, pessoal, e até a próxima.